Olá, famílias criativas! Eu sou Carol Manhães e está começando mais um podcast Ponto de Encontro. Hoje nós estamos aqui com a Ana Lídia Silva Teixeira. Ela é coordenadora do Fundamental 1 e da Educação Infantil da escola e também sócia e psicopedagoga. Bem-vinda, Ana! Muito obrigada, fico muito feliz com o convite, de falar de um projeto da escola que iniciou há muito tempo atrás. Eu nem vou me recordar, o ano para não me entregar também. Mas a gente já teve esse curso que a gente chamava como Quarta Cultural, que acontece no dia do período integral, que é quarta-feira. Também já chamou, e hoje, curso complementar. Então, nós já tivemos o Braille, tivemos também a Libras, o ensino de flauta e agora a gente está com a musicalização, E esse ano a gente traz aí a Flávia, que foi nossa professora ano passado, uma pessoa de muita sensibilidade e que vive a arte. Então, a gente está apostando e já colhendo alguns frutos desse trabalho. Então, vou apresentar a nossa segunda convidada, é a Flávia Alvarenga. Eu falei, gente, que eu ia errar o sobrenome. Vou falar de novo. Flávia Alvarenga Estevam, que ela é pedagoga, artista e pesquisadora. E a pesquisa dela, como a Ana disse, tem muito para enriquecer a escola. E esse projeto que acontece, na quarta-feira cultural, que é sobre a lateralidade, Ela estuda neurociência e dentro da neurociência a lateralidade. Então, Flávia, seja muito bem-vinda e vou pedir para você já começar explicando o que é neurociência, lateralidade, porque acredito que alguns ouvintes não sabem o que é. E qual a relação disso com a quarta-feira cultural? Obrigada, Carol. Obrigada, Ana, pelas palavras. É um prazer estar aqui e poder falar sobre a pesquisa, falar sobre o projeto. E, bom, vamos lá. Tudo começou na pedagogia, Essa ida para neurociências, ela começou na pedagogia quando eu comecei a observar as questões de lateralidade na escola. E o que é a lateralidade? É o fato da gente ter internamente um cérebro com 2 hemisférios, e que esse cérebro, os hemisférios, eles têm funções, assim, digamos assim, preferências de funções de processamento, e um corpo também de 2 lados que também expressa preferências, A mais visível, a mais óbvia é a preferência manual, Qual mão a gente usa para escrever ou fazer tarefas motoras finas mais delicadas. Mas tem a ver com muita coisa, tem a ver com velocidade, tem a ver com destreza. E a lateralidade é isso, é o fato de nós termos 2 lados, internamente e externamente, e o fato da gente ter algumas preferências e diferenças de desempenho entre esses lados, tanto no corpo quanto no cérebro. E aí, como que isso se conecta com a educação e com o desenvolvimento? Essas lateralidades do cérebro e do corpo, elas estão conectadas. Então, tem o fato que todo mundo, que já é mais conhecido, que o hemisfério esquerdo controla o lado direito e o direito controla o esquerdo, E, além disso, a gente também tem um dado que é muito significativo para a educação e principalmente para o processo de alfabetização, que é que o hemisfério esquerdo do cérebro, ele é o dominante, digamos assim, para processos de linguagem, processos de raciocínio lógico-matemático. Então, ele acaba sendo essa conexão entre a destralidade, de usar a mão direita para as tarefas motoras mais finas, e tem uma conexão direta com o fato do hemisfério esquerdo ser o predominante para a linguagem. Então, isso até por alguns pesquisadores é considerado uma questão evolutiva, Então, já existem alguns indícios, o que eu fui pesquisar na neurociência, são esses indícios de que se uma criança tem uma lateralidade atípica, que é ou usar a mão esquerda ou ter lateralidade cruzada, que eu já falo rapidinho o que é, essa criança pode ter tendência a ter mais dificuldade no processo de alfabetização, por exemplo. Porque ela também tem mais chances de ter uma lateralidade interna atípica, o que seria o processamento da linguagem no hemisfério direito. Então, assim, isso a lateralidade cruzada, por exemplo, é quando eu prefiro, por exemplo, a mão direita, mas eu prefiro o pé esquerdo.
ou eu prefiro o olho esquerdo, em caso, né, sem perda visual, prefiro o olho esquerdo, a mão direita e o pé esquerdo. Então, todos esses elementos lateralizados no nosso corpo, né, eles fazem parte da lateralidade, não é só a mão. A gente consegue ver exemplos, né, dessa lateralidade cruzada no futebol, que, eu sou destro, mas eu chuto com a esquerda. Exatamente. E como isso dá vantagem, né, para alguns jogadores, porque aí pega o adversário de surpresa. Exatamente. Mas, Flávia, agora conta pra gente como trazer isso pra escola e ainda não só trazer isso pra escola, mas de uma forma artística, né, de envolver, de pôr em prática, de fazer uma vivência com o estudante. Aí tem tudo a ver. Primeiro porque assim, os artigos que também embasaram o projeto que eu desenvolvi na Neurociências, a maioria deles traz como que a música interfere na lateralidade. Tanto na lateralidade externa como na lateralidade interna. A gente já sabe como a música é importante para o desenvolvimento, importante para as crianças. E tem esse outro aspecto de que ela afeta, na verdade, ela afeta a construção da lateralidade. O cérebro dos músicos, ele tende a ser mais conectado, né? Então, assim, essas pessoas, além de ter uma maior destreza com os dois lados do corpo, elas também têm uma maior conectividade entre os hemisférios cerebrais. E qual que é a vantagem disso? Bom, se a gente pensa que pode existir uma criança com lateralidade atípica na escola, se a gente pensa que isso pode ser um fator de risco para alguma dificuldade de aprendizagem, o fato da gente estimular isso através da música pode prevenir esse tipo de dificuldade. Além de potencializar outros processos para todas as crianças, porque a música, por exemplo, até na área da neurociência também, os estudos dizem muito sobre a percepção tonal da música, que é essa habilidade da gente ouvir uma melodia e identificar as diferentes notas, né? E aí a gente trabalhar isso com as crianças, a gente não só está trabalhando uma percepção musical, mas a gente está trabalhando uma percepção auditiva geral, que vai auxiliar essa criança também a perceber os sons das letras, que vai auxiliar a perceber as palavras, como as palavras se compõem, e isso vai contribuir para todo o processo de alfabetização. E uma coisa bacana que eu vejo no trabalho que a Flávia está desenvolvendo esse ano, que ela está integrando várias áreas, né? Porque a música, a expressão corporal, ela traz tudo isso de uma forma muito lúdica, né? Eu vejo isso acontecendo até da hora que ela pega as crianças na porta da sala, até chegar na última sala, que é o local onde ela dá a aula dela, né? E eu acho muito bacana o jeito que ela vai levando as crianças da educação infantil. Os maiores já sabem, né? Mas da educação infantil ela tem um jeitinho bem especial de levá-los até lá. Ana, você tocou em um ponto que eu gostaria de falar também, porque a quarta-feira cultural, ela acontece com o ensino fundamental 1, né? Sim. Então, para aqueles que não conhecem a realidade da escola, na quarta-feira nós temos o ensino em período integral, ou seja, eles estudam de manhã e de tarde. Daqui a pouco eu vou pedir para você falar sobre isso também. Mas, né, o projeto que a Flávia trouxe, que está acontecendo, né, nessa quarta-feira cultural, também acontece com a educação infantil, né? Então, foi tão rico que não ficou restrito a um único segmento, mas também trouxe para a primeira infância. Então, eu convido tanto a Ana quanto a Flávia para falar um pouquinho sobre isso, para os pais, não de crianças de 7, 8 anos, mas, né, crianças de 3 anos, crianças, 4 anos, 5, e até mais novas, né, de 1 ano, 2, de trabalhar, né, esse lado, né, artístico, a música, em casa mesmo. Isso é uma questão bem importante, bem legal, porque assim, a lateralidade nessa área, né, da expressividade, da música, ela é uma coisa que a gente traz muito, por exemplo, através da percussão corporal, né, de bater, de batucar com o corpo, com objetos, com brincadeiras corporais, com a dança, e é nítida a diferença na primeira infância, assim, nesses segmentos iniciais. A gente já dá para sentir ali na participação as crianças que também vivenciam isso em casa. O estímulo. Exatamente. A gente consegue ver, assim, quando a estimulação já está acontecendo em outros ambientes, né? Porque
claro, quanto mais a criança é exposta ao estímulo, mais ela vai se adaptando e se apropriando daquilo, né? E é muito importante porque quanto mais essas práticas forem naturais do dia a dia, mais a criança vai se apropriar de todo o potencial que isso tem de contribuir para o desenvolvimento dela, né, Ana? Junto a isso, vai me recordando, né, da teoria das inteligências múltiplas, né? E que cada um de nós tem um tipo predominante de inteligência. E quando você traz a música, né, junto com a expressão corporal, você vai associando, potencializando, né, e as pessoas, então, tendo a oportunidade de se descobrir com outras inteligências, né? Acho que essa é a maior proposta da escola. Quando a gente traz um curso como esse, né, eu ainda chamo de curso porque os meninos assistem essa aula, né, ao longo do ano todo, participando, e isso, lógico, vai contribuir, né, para uma maior integração, uma desinibição das crianças, né, que eu acho que é muito gostoso. A expressão corporal passa a ser uma coisa realmente mais natural, né? Exatamente. Ao longo do tempo é muito legal ir reparando como eles vão se como soltando. Eles chegaram, né, no início do ano e como estão agora até no meio do ano. Ana, e explica pra gente então, né? Quarta-feira é o período todo. As crianças do Fundamental 1 chegam de manhã e vão embora só no fim da tarde. Por que disso? Isso. Então, a gente inicia as aulas às 7h30, né? Vai até às 11h30. São aulas mesmo, né? Às vezes tem gente que pergunta, dá para vir só à tarde? Não, as aulas, né, continuam, conteúdos e tudo mais. Porém, a gente tem a opção, a gente tem a opção deles almoçarem em casa ou ir almoçar na escola ou em casa, retornam à tarde. Como é um dia mais extenso com as atividades, a gente então traz essas opções, né? Aula de arte mesmo, aula, eu trabalho com a professora Flávia, né? E porque nós realmente queremos desenvolver mais habilidades nos nossos alunos. Isso demanda tempo. Por isso a gente precisou aí de um dia mais extenso, justamente para garantir o que a gente quer proporcionar aos nossos alunos. E é interessante que os alunos adoram, né? Eu fui aluna da Criativa, como a gente comentou no primeiro podcast. A Ana foi minha professora, minha alfabetizadora. E o momento do almoço é maravilhoso, né? Todo mundo quer almoçar na escola, todo mundo quer ficar, é o terceiro intervalo. Eu recordo a minha filha mais nova, né? Dela fala, mãe, deixa eu ficar, eu quero ter 3 parques. Então eu ia almoçar em casa, então eu podia levá-la, mas era assim, uma curtição, né? Ela queria, então se eu queria agradá-la, era deixar para almoçar junto com os amigos e ter mais esse momento junto. E Flávia, pra gente finalizar, eu vou te dar um desafio. É possível os pais em casa, né? Não só os pais, avós, tios, padrinhos, irmãos mais velhos, trabalharem, dar algum estímulo, algo fácil deles fazerem em casa com os filhos? Para desenvolver a lateralidade, né? Nossa, com certeza, mas é tanta coisa que daria uma lista enorme. Escolhe uma. Escolhe um dessa vez. Ai, nossa, só uma é difícil, mas enfim... Jogos corporais com música, dançar com as crianças. Dançar com as crianças, assim, acho que falando, vem muito da minha própria experiência, né? A Lorena, que é minha filha, também foi uma grande inspiração para todo o projeto, quando eu fui observando o desenvolvimento dela. E dançar com ela também sempre foi uma fonte de inspiração, uma fonte de, enfim, tudo. E para o desenvolvimento dela também tenho certeza que foi ótimo. E se eu tenho uma coisa para recomendar é para dançarem com seus filhos. Muito. Ai, que delícia, né? E apresentar boas músicas. Exatamente, ai, Ana, é verdade. Com um bom repertório musical, é verdade. Que envolva, né? Sim, que envolva e que respeite o universo da infância, né? Que respeite todo esse imaginário lúdico que deve prevalecer nessa fase. Que delícia ouvir isso. Bom, pra gente encerrar, gostaria de convidar todos vocês que estão nos ouvindo ou estão nos vendo, não conhecem a nossa escola, visitem o nosso espaço, marquem uma reunião com a Ana Lídia, né, com as coordenadoras pedagógicas. Se você não é de Uberaba, não consegue nos visitar, siga nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. E vou também hoje convidar a Flávia para divulgar suas redes sociais, porque ela também, né, expõe um pouco do trabalho dela nas redes sociais. O espaço é seu.
Ai, obrigada, Carol. Bom, essa metodologia toda, né, que eu venho aplicando no projeto, na Escola Criativa, eu tô dando o nome de ensino bilateral. Nossa, que emoção, é a primeira vez que eu tô falando assim, Carol. Ai, chama Ensino Bilateral, tem um canal no YouTube chamado Ensino Bilateral e meu Instagram é fa.esteva. E é isso, lá eu divulgo bastante coisa e muito Algumas obrigada. dicas, né? Dicas também e mais detalhes sobre todo esse processo que está sendo desenvolver isso e aplicar pela primeira vez. E muito obrigada, gente, não só pelo convite, mas pela oportunidade mesmo e pela confiança de receber esse projeto, porque acho que vocês nem imaginam o quanto isso significa para mim, acima de tudo. Eu gostaria de agradecer às nossas convidadas, ao pessoal que está aqui atrás das câmeras hoje, o Leandro, que eu ia falar semana passada, gente, no nosso último podcast, estava sentado, ele está ali atrás das câmeras, gostaria de agradecer, e a vocês, ouvintes, a vocês que estiveram aqui com a gente. Escola Criativa de Uberaba, muito além da sala de aula.